As convenções partidárias começam nesta quarta-feira, amanhã, e vão até o dia 5 de agosto. É o período em que as candidaturas são oficializadas. Para falar desse assunto, a gente vai conversar agora com a cientista política Deise Chiocari, que inclusive eu sigo ela no Twitter, né, Marcela? E vi que ela tinha uma prova de natação agora, interrompeu a prova para conversar com a gente. Ah, que maravilha! Mas eu prefiro conversar com vocês. Vamos lá trabalhar então esse assunto da convenção para a gente abordar até o fôlego de algumas candidaturas a partir dessa convenção. A gente pode esperar que aqueles nomes de menor desempenho nas pesquisas deixem a disputa mais para frente com a oficialização? Eu acredito que sim, né? O próprio MDB já está rachado, apoiando o ex-presidente Lula em 11 estados, né? Então, isso indica já aquilo que a gente vinha falando desde o ano passado, né? Desde que os principais nomes foram dados como quase certos, né? Porque certo é só depois da convenção. Mas eu acredito que a disputa deve ficar entre os dois primeiros da pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? E aí, no segundo turno, esses partidos menores devem eventualmente apoiar. Eu falo em segundo turno porque eu realmente acredito que possa ter, que essa eleição não vai ser decidida agora, já no dia 2 de outubro, né? Mas o próprio MDB que fez todo o alvoroço em torno do nome da Simone Tebet já começa a se desvencilhar dela e não sabe muito bem como comandar o partido nesse período, né? O que já mostra esse racha na eleição. Deise, vamos falar então dos principais aí que estão, segundo as pesquisas, né, disputando as eleições deste ano, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Lula, a oficialização vai ser na quinta-feira em São Paulo, ele não vai participar, mas escolheu participar do evento que vai acontecer no PSB de Geraldo Alckmin. Por que essa escolha, então, de marcar mais a presença no PSB? Talvez como um marco aí da conquista, entre aspas, né, que é muito positiva para o PT, né, para ter uma via mais de centro também, o PSB. Eu acho que principalmente pelas dúvidas que o nome do Geraldo Alckmin ainda geram, né, nessa coligação, nessa chapa. Então, eu acredito que seja por isso a escolha, mas tem um ponto que eu acho que é fundamental. Mesmo ele não comparecendo a do PT, indo especialmente na do PSB, eu acredito que essa narrativa mais agressiva é o que a gente vai ver de grande destaque agora nessa semana, nessas próximas convenções. E eu digo isso vindo de todos os lados. No caso do ex-presidente Lula, a gente tem visto algumas manifestações dele mais pragmáticas, né? Sempre lendo os discursos. Eu acredito que é para não deixar a intempestividade dele extrapolar, e aí ele agrega a isso, essa participação com o PSB para garantir o nome do Geraldo Alckmin, que ainda é visto como dúvida em alguns setores das pessoas que apoiam a esquerda, né? Principalmente dos correligionários. Deise, a gente acabou de noticiar aqui no Live CNN a Petrobras reduzindo o preço da gasolina a partir de amanhã em 20 centavos para as distribuidoras. O consumidor deve ficar em média 15 centavos mais barato. Ainda tem o preço do ICMS, né, que facilitou também a vida do consumidor, que já baixou o preço da gasolina. E o início do pagamento dos auxílios aprovados na PEC Kamikaze. Qual é o impacto esperado para que essas medidas reflitam também nas eleições, nas pesquisas eleitorais? Olha, Daniel, certamente vai ter um impacto. São vários, né? Essa PEC a gente poderia ficar falando sobre ela por horas, mas eu acredito que, em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ele não deva subir por causa da PEC mais do que 3 ou 4 pontos. Por quê? Porque ela atinge principalmente as pessoas que recebem o Auxílio Brasil no Nordeste, né? Que é um público que eventualmente está com o ex-presidente Lula, né? O Sul, ali Mato Grosso do Sul, já estão mais direcionados com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que tenham outras questões mais importantes que vão aparecer durante o período eleitoral, e essa PEC ela deve direcionar ali o presidente Bolsonaro para mais 3 ou 4 pontos, né? A gente tem o problema da inflação em si, que não deve ser resolvido a curto prazo, né? Então essa PEC ainda assim não resolve esse problema, por mais que ela comece a valer no período eleitoral. Então eu acho que esses 45 dias de campanha que vão dar o tom mesmo. Um pouco antes de entrar no ar, aqui eu estava vendo algumas pesquisas que indicavam o poder justamente do horário eleitoral gratuito, né? Porque a pergunta que a gente sempre se faz é como que vai se fazer essa comunicação no período eleitoral, né? E eu estava vendo o poder da televisão, né? 2/3 do valor do marketing político, do dinheiro de campanha, ele ainda é revestido para a televisão.
Então, eu acredito que muita coisa ainda pode mudar no período eleitoral, naqueles 45 dias. A PEC ela deve agregar uns 3 ou 4 pontos para o presidente, mas eu não acredito que mais do que isso, pela própria intensidade do período eleitoral aqui no Brasil, que é 45 dias e 45 dias muito, muito intensos. Então, a gente já viu em outras eleições o quanto isso muda, né? Mas aí do preço dos combustíveis a gente consegue uma amplitude maior de alcance, né? Atinge gente de classe média, classe alta. Consegue, sim, mas a disputa desse ano ela está muito polarizada entre esses dois. Então, tem uma grande parcela da população que ainda rejeita as consequências da pandemia, porque quando fala da redução do ICMS, a gente traz outras coisas juntas também, Daniel. Traz a inflação, traz a perda do poder de compra do Auxílio Brasil. Então, acho que a gente não consegue e nem deve avaliar só a redução do ICMS ou só o aumento do Auxílio Brasil. Todos esses fatores, eles impactaram conjuntamente no estilo de vida do brasileiro e no poder aquisitivo de compra. Então, todos eles devem ser analisados juntos e a PEC mira em todos eles. Por isso que eu digo assim, deve dar 3 a 4 pontos para o presidente Jair Bolsonaro, mas não mais do que isso, pela própria processualidade da coisa. São vários fatores juntos, entende? Agora, Deise, aproveitando então o evento que o presidente Jair Bolsonaro participou, essa reunião com embaixadores ontem, né? E de novo atacando o sistema eleitoral brasileiro e também citando ministros do TSE, esse tipo de discurso é prejudicial ou é mais positivo para o presidente Jair Bolsonaro? É prejudicial se ele não quiser crescer nas intenções de voto, né? Porque o que ele faz com isso é somente deixar agregado aqueles 26 a 30% que sempre apoiaram ele, né? Vale dizer que esse discurso agressivo e de desconfiança sempre foi pauta do presidente Jair Bolsonaro, mas nunca deixou com que ele passasse dos 30%, né? Eu não vou entrar no mérito das eleições de 2018, porque a gente sabe que tiveram muitos outros aspectos, mas isso prejudica ele porque ele não cresce. Existe uma parcela da população que ainda não se decidiu, ela é pequena, ok, mas ela não se decidiu e ela não apoia esses momentos intempestivos do presidente Jair Bolsonaro. Isso todas as pesquisas têm demonstrado. Quando ele ataca instituições, ataca o sistema eleitoral, isso não é benéfico para ele. Mas ele consegue manter a bolha dele, apesar do que o Daniel estava falando, de todas essas condições atípicas para um momento eleitoral, né? De inflação, ICMS alto. Então, ele mantém a bolha dele, mas ele não expande ela, que é uma coisa que ele vai ter que ver durante o processo eleitoral. Aí a gente conversou com a cientista política Deise Chiocari. Muito obrigado por falar com a gente aqui no Live CNN Brasil e volte sempre. Imagina, prazer, gente.